Mais Viana. Mais Viana. Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos ao Mais Viana deste mês de abril. Vamos hoje conhecer a empresa Decisões e Soluções de Viana do Castelo. Está a comemorar 11 anos, feitos recentemente a 25 de março. Temos connosco a responsável da empresa em Viana do Castelo, Isabel Cambão, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da Rádio Alto Minho. Vamos começar, Isabel, por falar da sua carreira pessoal. Como é que chegou ao empreendedorismo? Como é que incitou esta caminhada nesta área da mediação e consultoria imobiliária? Olá, bom dia. Desde já agradeço o convite. Portanto, eu comecei em 2010, como disse, na Decisões e Soluções de Viana do Castelo. O empreendedorismo surgiu de uma forma natural na minha vida, porque é o seguinte: eu licenciei-me em gestão aqui no IPBC, posteriormente trabalhei, fiz estágio na banca, depois tive um percurso profissional ligado ao associativismo. Trabalhei na Associação Comercial de Arcos de Valdevez, em que trabalhava na área financeira ligada à formação e aos projetos de investimento. Era um trabalho muito de gabinete. Eu analisava mapas e trabalhava na análise dos custos da empresa, dos pagamentos, dos financiamentos de projetos e propor projetos, nomeadamente trabalhávamos com o IAPMEI, com as instituições do Fundo Social Europeu. Posteriormente eu fui mãe tinha 2 filhos na altura e vivia em Viana do Castelo, e então os Arcos de Valdevez começou a ser uma distância considerável, porque na altura ainda não tínhamos sequer autoestrada, não é? Entretanto, depois surgiu então, quando nasceu o meu segundo filho, eu acabei por ficar por Viana do Castelo e querer abraçar novos projetos. Dei aulas de formação na escola profissional do Alto Minho. Posteriormente fui convidada novamente para integrar outra instituição também de associativa, que era o CEBAL, o Conselho Empresarial. Trabalhei lá também na área financeira, nos projetos de investimento, e posteriormente continuava, sempre um trabalho muito de gabinete. E eu tive sempre um sonho de liderar de ter a minha própria empresa. Então depois surgiu, como era um trabalho sempre em que eu não tinha muito contacto com o público, sentia a necessidade muitas vezes do contacto com o público, e comecei a folhear algumas na altura, hoje em dia procura-se muito na internet, na altura ainda era em jornal, portanto a ver anúncios no Expresso e não sei o quê, e surgiu um anúncio em que dizia estamos à procura de pessoas para fazer aconselhamento financeiro e ajudar pessoas. E eu achei o anúncio muito interessante e enviei o meu currículo. Entretanto, enviei o meu currículo foi aceito e comecei como consultora. Na altura existia aqui uma agência que depois, entretanto, deixou a pessoa trabalhava noutra área e deixou de trabalhar nessa área. Portanto, eu comecei lá como consultora. E o que é que nós fazíamos? Nós procurávamos pessoas para fazer aconselhamento financeiro, ou seja, pessoas que tinham spreads mais elevados no crédito de habitação, ou pessoas que tinham efetivamente vários créditos e que estavam com uma taxa de esforço bastante elevada, e o objetivo era sempre fazer poupança a essas pessoas. Entretanto, o desenvolvimento da minha atividade foi bastante promissor, e fui convidada para criar uma empresa, e foi assim que surgiu a Decisões e Soluções de Viana do Castelo. Portanto, a agência inicialmente era na Estrada da Abelheira. Foi inaugurada no dia 25 de março de 2010, e começamos então, e surgiu então esta atividade que
que de certa forma uma pessoa que trabalhava, que era trabalhadora de gabinete, ou seja, que não trabalhava tanto com pessoas, começou a trabalhar na área comercial e a contactar pessoas para lhes melhorar as condições de vida, mas que me dava muita realização pessoal. Digamos que a sua formação de base serviu de mote para fundar esta empresa aqui em Viana do Castelo. Sim, porque é assim, eu quando terminei, eu fui para a gestão, eu acabei o 12º com 17 anos e não fui estudar logo. Tive ainda 3 anos a trabalhar, depois entrei em gestão aqui no Instituto Politécnico. O curso na altura era de bacharelato, depois entretanto fiz o upgrade para a licenciatura, fiz mais 2 anos, portanto foram 5 anos, mas eu sempre tive um objetivo, que era criar a minha própria empresa, e foi isso que aconteceu, apesar de eu adorar aquilo que fazia e nas instituições que eu trabalhei anteriormente, deram-me uma bagagem muito grande, ou seja, eu fazia, ou seja, aquela questão dos números, de estar focado em determinada situação para que as coisas efetivamente resultassem e fizesse analisar as questões financeiras, na altura era nas empresas, porque nós trabalhávamos muito, apesar de também trabalhávamos na área da formação com pessoas individuais, mas eu trabalhava muito, ou seja, eu fazia análise financeira de tudo. Posteriormente sentia sempre aquela necessidade de ser eu a liderar um projeto meu e alguma coisa que realmente que me enchesse a alma, digamos assim, e isto de ajudar pessoas e de trabalhar, de ser um trabalho de pessoas para pessoas, tornou-se muito aliciante e era uma coisa que tinha a ver muito comigo. Decisões e Soluções é uma espécie de franchising, não é? Certo. A empresa está espalhada um pouco por todo o país. Sim. É recente, tem à volta de 15 anos. Em Viana tem 11. Certo. Como eu disse no início, com um aniversário comemorado há pouco tempo. Está agora, não na Estrada da Abelheira, mas já está no centro da cidade. Nós agora, entretanto, o percurso do subprime que abalou muitas pessoas e que realmente foi uma situação que muita gente, a crise, pronto, que toda a gente conhece e que ainda está bastante recente. Nós mudamos-nos para a Praça da República, tivemos na Praça da República, até porque surgiu em 2012 a área da mediação imobiliária, porque como nós éramos parceiros dos bancos na área do crédito de habitação, depois a área imobiliária também surgiu naturalmente para a venda dos imóveis da banca, fomos convidados para a banca, então tivemos que pedir a licença à AMI, e tivemos em 2012 ainda numa sala na Praça da República. Posteriormente, porque começamos também, a nossa equipa começou a crescer, começámos a ter mais pessoas, houve necessidade de efetivamente expandirmos o negócio e expandirmos o contacto com as pessoas, termos mais pessoas a contactar para nos conhecermos, porque de certa forma nós nunca investimos muito em publicidade, nunca foi o nosso foco, mas foi mais sempre o de passa-palavra, o de fazer bem e as pessoas referenciarem. Sempre trabalhamos muito por referência e trabalhando por referência precisávamos de pessoas também para cada vez termos mais pessoas a contactar pessoas e a conseguir poupanças e a lhes propor negócios diferentes. E depois viemos agora, mais recentemente, estamos ali na rua Pedro Homem de Melo, no edifício de chocolate. Já é uma loja maior, também nós já somos cerca de 12 pessoas na empresa, 5 pessoas especializadas a trabalharem por conta de outrem, e depois temos mais as remanescentes, são pessoas que trabalham como consultores a nível comercial e que vão procurando negócio e fazendo Muito bem, Isabel, vamos já falar sobre os recursos humanos, que é importante para qualquer empresa e neste caso também para Decisões e Soluções, mas agora gostava que me falasse das áreas de negócios da empresa, porque não são iguais em todas as empresas que estão espalhadas pelo país. Aqui na Decisões e Soluções de Viana do Castelo, quais são as principais áreas de negócio? Na Decisões e Soluções de Viana do Castelo nós trabalhamos em 5 áreas de negócio. Trabalhamos a mediação imobiliária, trabalhámos a intermediação de crédito, que quando eu comecei não era licenciada, hoje em dia é preciso somos licenciados pelo Banco de Portugal para trabalhar na área da intermediação de crédito, portanto somos licenciados pelo Banco de Portugal. Trabalhámos a mediação de seguros também, trabalhámos a mediação de obras e a construção de imóveis.
E isto surge porque, assim, como nós muitas vezes somos contactados para o financiamento, nós fazemos, ou seja, nós trabalhamos o cliente a 360 graus, ou seja, ele precisa do financiamento, precisa do seguro, precisa de comprar um imóvel, ou precisa de construir um imóvel e procurar o terreno, e nós fazemos todo esse trabalho para o cliente, temos parceiros que nos apoiam nessas áreas de negócio todas, e portanto fazemos isso tudo para o cliente. O cliente, em vez de estar a falar com a A, B ou C, fala connosco e nós Exatamente. Portanto, é muito abrangente, não é só chegar ali e comprar o imóvel, mas depois há todo o que envolve isso, desde o crédito até outras coisas, como por exemplo as obras, não é? Sim, as obras, ou seja, as pessoas hoje em dia, o que é que acontece? Cada vez as pessoas têm mais falta de tempo, não é? Claro. As pessoas, inicialmente, se calhar as pessoas procuravam muito mais para um trabalho ao pé de casa. Hoje em dia as coisas já não são, as oportunidades vão surgindo, nós estamos no mundo global. Já não é possível ter o emprego ao lado de casa, não é? Lá está, e as pessoas, e claro que isso depois acaba por também ter custos a nível de tempo, porque as pessoas depois têm que se deslocar para vários sítios e acabam por não ter muito tempo. E em vez de estar a falar com pessoas diferentes, com linguagens diferentes, as pessoas podem falar só diretamente connosco. Nós somos consultores, procuramos a melhor solução de mercado sempre que nós trabalhamos para o cliente, de uma forma independente, de uma forma profissional, e apresentamos-lhe a melhor solução em que abarque todas as áreas que o cliente queira alterar relacionada com a habitação, com o crédito, com o seguro. Quem é o cliente da Decisões e Soluções, Isabel? O cliente da Decisões e Soluções, digamos que é a pessoa que seja maior de 18 anos, que tenha uma ideia na cabeça daquilo que quer fazer. Para ter uma noção, nós muitas vezes as pessoas vêm ter connosco porque não fazem a mínima ideia do que vão fazer, ou seja, não sabem se há de comprar um apartamento, se há de comprar uma casa, se tem até o terreno dos pais. Muitas vezes as pessoas, e agora até com a pandemia, acabou por abrir aqui outra brecha no mercado, que é o facto de as pessoas muitas vezes, eu tenho um terreno, mas eu não quero me construir porque é complicado, porque tenho que ir ao arquiteto, porque depois tenho que meter o processo na Câmara. Agora, se calhar, eles já dão mais. Ou seja, olha, muitas vezes as pessoas vêm ter comigo, olha, eu tenho um terreno que o meu pai até me deu na aldeia, o que é que eu posso fazer daqui? E nós sugerimos, olha, o terreno se estiver num sítio que dê para construir, e nós preparamos todo o processo, apresentamos ao cliente, dizemos-lhe qual é a solução para aquele caso em concreto, e depois o cliente tem tudo que pode decidir. E depois nós vamos acompanhando o processo ao longo da vida do processo, desde tratar do financiamento. Muitas vezes as pessoas dizem, eu nem sei se eu consigo comprar casa, nem sei se eu consigo ter financiamento, e depois eu vou, e depois as pessoas muitas vezes vão lá, eu vou pedir uma simulação ao banco, e às vezes até chegam lá, olha, o banco dá-me esta simulação, o banco deu-me esta, e assim, as simulações não pressupõe que eu consiga aprovar o crédito, que eu consiga ter aquele financiamento. São meramente indicativas. Nós aprovamos o crédito, por isso é que normalmente nós pedimos a documentação do cliente, o cartão de cidadão, se é efetivo, os recibos de vencimento, os tratos bancários, que é um documento extremamente importante, que às vezes as pessoas pensam, o extrato bancário, porque o extrato bancário é que tem lá, digamos que a nossa situação, aquilo que nós vamos fazendo ao longo, os recebimentos, se temos crédito, se não temos, porque tudo isso é muito importante para nós calcularmos a taxa de esforço e para conseguir a melhor solução para o cliente, porque é sempre isso que nós lutamos, é trazer a melhor solução para o cliente, para que ele sinta que realmente valeu a pena nos contactar e que fique com a taxa de esforço, que não fique, digamos, que estrangulado, porque agora contraiu um crédito e que mais tarde ou mais cedo vai ser difícil de o pagar, porque depois surgem os filhos, porque depois surge outra situação, e a pessoa sentir-se, ou seja, está devidamente balizada naquilo que é a situação financeira que ele tem e que pode perfeitamente... Isabel, há bocado, antes de entrarmos aqui para o programa em off, estávamos a falar precisamente deste vosso serviço de intermediação de crédito e de aconselhamento relativamente, por exemplo, à taxa de esforço. Certo. E a outras situações que os clientes se deparam, e estávamos a falar da iliteracia das pessoas a nível financeiro e também a nível de leis. Quando deu esse exemplo de que a pessoa tem um terreno, quer construir uma casa, mas não sabe quais são os passos a dar para consegui-lo.
Esse é um dos objetivos também da vossa empresa, elucidar as pessoas, até porque muitas vezes a culpa nem é bem só da iliteracia que as pessoas têm já de raiz, é também porque a lei muda muito frequentemente. E uma coisa daqui a 3 meses é capaz já não ser. Lá está. Em Portugal muda. Vocês têm que acompanhar isso. Nós vamos acompanhar e elucidar o sempre cliente. É também um dos vossos fitos, não é? É isso. E é assim. Efetivamente, hoje as pessoas apesar da lei mudar constantemente, quer a nível de finanças, ou seja, a lei em Portugal nós temos que ir a muitas instituições para conseguir obter o produto final, digamos, temos as finanças, temos a conservatória, temos a Câmara, temos os bancos, ou seja, para comprar uma casa e financiar-se é preciso... ou seja, a pessoa tem que despender muito tempo e tem que perceber muito bem os meandros, porque senão acaba por se perder no meio desta situação toda. E depois as pessoas a nível financeiro, as pessoas têm muitas lacunas, efetivamente. Não, é por culpa de nós todos, é porque, sei lá, eu acho que até que na escola já devíamos de começar, se calhar, uma aprendizagem, porque é extremamente importante e a parte financeira dita muito do que vai ser a nossa vida a nível, a nível quando chegarmos a adultos, porque assim, qualquer coisa que nós, que as coisas corram menos bem a nível financeiro acaba por trazer depois também situações menos positivas para a nossa vida, porque ficamos preocupados em vez de estarmos dedicados a determinada situação. E muitas vezes também a explicação que é dada ao cliente tem que ser uma linguagem perceptível, porque muitas vezes falar de forma técnica é complicado. Eu ia falar sobre isso, assim, nós percebemos a linguagem do banco e depois falamos diretamente para as pessoas com uma linguagem muito acessível, porque muitas vezes eu costumo dizer, as pessoas dizem, assina aqui. E as pessoas assinam, mas muitas vezes não é lido ou não é entendido. Mas as pessoas muitas vezes acabam por ter vergonha de dizer, quando estão à frente de alguém, de dizer, olha, eu não percebi muito bem, então assina aqui, assina. E às vezes, não, é assim, os bancos não fazem isso por mal, o tempo é reduzido, as pessoas têm que andar, só que lá está, quando eu digo, ou seja, os funcionários do banco estão ali para fazer, têm um papel, não é? A fazer, têm que têm objetivos, têm que criar ali oportunidades e, portanto, e nós desmistificamos, nós explicamos o conteúdo de tudo aquilo que está transcrito naquelas 18 páginas. Para um cartão de crédito, muitas vezes, são precisas 18 páginas. E as pessoas, por exemplo, o mero cartão de crédito, que hoje em dia é usual toda a gente utilizar, se não soubermos utilizar, pode ser um problema grave. Exatamente. E pode ser um elemento fantástico que nos ajuda imenso se for utilizado como deve ser. Ou seja, muitas vezes as pessoas não sabem que se pagarem naquele período de tempo não vão pagar juros e têm 50 dias de crédito gratuito. Mas é assim, é preciso saber usar e muitas vezes as pessoas não têm esses conhecimentos. E houve até uma altura em que nós propusemos fazer workshops pelas juntas de freguesia, fazer esta divulgação, porque muitas vezes as pessoas vêm ter até nós numa situação, por exemplo, quando já existe um crédito de habitação, quando já existem créditos de pessoas, e as pessoas às vezes ficam ali, porque às vezes agora se calhar nem tanto, mas houve uma fase que era muito fácil, contrair crédito, e as pessoas mesmo no online, porque estavam no supermercado a oferecer cartões de crédito, as pessoas iam acumulando aquelas situações e depois numa situação, porque era interessante eu querer ter aquela determinado bem e eu utilizava o cartão de crédito. Depois, como é que eu vou resolver esta situação? E então nós sentimos que havia muitas pessoas a necessitarem da nossa ajuda e nós propusemos realizar workshops nas juntas de freguesia. Não foram, assim, não houve muita aderência, confesso, mas era numa situação, porque nós muitas vezes, quando estamos a perceber, quando estamos a explicar a questão do crédito, muitas vezes as pessoas não percebem, mas eu não sabia que isto funcionava assim, mas eu não sabia que isto era assim, eu não sabia que isto aqui estava-me a prejudicar, porque eu até podia já ter feito uma coisa diferente, liquidado aquele crédito, mas eu não sabia, nunca ninguém me explicou.
E isso nota-se perfeitamente. Isabel, há pouco falou dos recursos humanos da empresa. Que tipo de recursos humanos especificamente precisa a Decisões e Soluções? Até porque tem várias áreas. Nós temos várias áreas. O que é que nós precisamos? Nós precisamos que pessoas... primeiro é assim, temos que ser pessoas que gostem muito de ajudar outras pessoas. Porque nós trabalhamos... É uma empresa que trabalha de pessoas para pessoas. Ou seja, eu costumo dizer que a parte técnica toda a gente percebe. E toda a gente... Isto é como tudo. Um jogador de futebol fica melhor treinando, certo? E nós treinarmos todos os dias, mesmo na nossa atividade física, nós vamos melhorando a nossa condição física. E, portanto, a parte técnica, depois é preciso este gosto. Eu adoro trabalhar nesta área, porque eu adoro... Há uma coisa que me deixa muito satisfeita, é o facto de depois, no final, a pessoa dizer-me assim, olha, obrigada, se não fosse consigo, eu não conseguia ter melhorado a minha situação financeira. E as pessoas, os recursos humanos que trabalham connosco, que têm, por norma, nós damos-lhe formação. A formação, nós temos um formador que só se dedica efetivamente às pessoas para formá-las nas áreas que nós trabalhamos, desde a mediação imobiliária. A intermediação de crédito, efetivamente, a pessoa temos que propor, tem que fazer um curso de intermediação de crédito. Posteriormente, mas isso já são tudo, após nós fazermos a seleção, a pessoa depois vai fazer esse curso e depois vai tendo formação. Temos formação com a banca, temos formação com as nossas próprias, com as pessoas que trabalham na empresa. E depois depois desta aprendizagem, o objetivo é divulgar os serviços, contactar o maior número de pessoas para que as pessoas venham até nós e depois olhar para a pessoa como um ser único, porque nós já trabalhamos imensos clientes, no entanto, há sempre situações diferentes. É que parece, assim, isto não é uma apanha Excel em que nós vertemos lá tudo e sai o produto final. Cada pessoa tem a sua diferença. Um é um casal que tem 3 filhos, outro é um casal que tem 2 filhos, outro é um casal que, por exemplo, eu posso ganhar o mesmo. Eu sou casada, tenho 3 filhos, a minha situação, tenho os meus valores são balizados em determinada situação. Só o facto de ter 3 filhos, a minha condição financeira perante a banca não é a mesma que a pessoa que ganha a mesma coisa, mas que só tenha um filho. Exatamente. Ok? E as pessoas muitas vezes dizem assim, mas o fulano de tal até conseguiu, porque é que eu não estou a conseguir? Porque efetivamente todas as situações são diferentes e nós temos que trabalhar esse tipo de situações e os recursos humanos neste caso, têm que estar adaptados. Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, mas porque as pessoas dizem, ele até ganha outra situação. Mas eu ganho mesmo que ele trabalha na mesma empresa que eu. Pois, mas ele se calhar tem um crédito pessoal e você não tem. Exatamente. Portanto, ele vai conseguir, você já não vai conseguir, a não ser que resolva a situação. Percebe? Exatamente. E as pessoas olham só para aquilo que se vê à partida. E às vezes não é fácil de falar daquilo que nós, não é? A vida é a nossa vida financeira e nós precisamos de saber todos e falar diretamente com as pessoas. E as pessoas às vezes na gíria, no café, pensam, mas se ele conseguiu eu também vou conseguir. Não é bem assim, cada caso é um caso e somos todos diferentes e linhas diferentes. Como é que a responsável da Decisões e Soluções, Viana do Castelo, sucintamente vê o mercado imobiliário da cidade? É assim, olha, o mercado imobiliário, nós estamos a passar uma fase em que o mercado imobiliário está em alta. Nós temos imensa procura de compradores, clientes compradores. Temos muitos clientes estrangeiros a procurarem Viana do Castelo, porque é uma cidade lindíssima, que tem uma gastronomia muito rica, em que tem um património riquíssimo. Existe assim existe muito ou pouca oferta e existe uma situação em que não se está, a construção que existe não é para a classe média, ou seja, falta muita construção para a classe média. Nós não temos a pessoa que trabalha numa fábrica, a pessoa que trabalha o enfermeiro, ou seja, todas as profissões da classe média têm alguma dificuldade em conseguir, porque estamos a falar de construções de imóveis de valores bastante... Eu percebo a situação, porque assim, quanto menor é a oferta e maior é a procura, os preços têm tendência a crescerem.
Mas existe uma série porque assim, nós temos que, hoje em dia, obrigatoriamente, o cliente tem que ter 10% de financiando-se na banca, se for capitais próprios, muda de figura, mas se for financiar na banca, tem 10%. Ter 10% de 200 mil não é a mesma coisa que ter 10% de 300 mil. Exatamente. E estamos a falar de valores muito dilatados que, para o estrangeiro, se calhar não tem aqui qualquer tipo, para a população local, Pois, os impactos são não diferentes. existe. O impacto é completamente diferente e não existe grande oferta para o público local, para as pessoas que moram em Viana, que são os nativos de Viana, que vieram para aqui trabalhar numa fábrica, num supermercado, Numa indústria qualquer. No hospital, são completamente. E depois o nível do arrendamento também, hoje em dia, o nível do arrendamento também disparou imensamente, ou seja, tem valores e nota-se cada vez a cidade de Viana é mais oferta, procurada. e pouca oferta. E a cidade de Viana é muito... Eu como estou há 11 anos e tenho vindo... De antes, Viana se calhar não era tão procurada, cada vez mais procura-se muito Viana, é uma cidade lindíssima, é uma cidade que tem tudo e mais alguma coisa, mas depois a nível de habitação temos muito a fazer, temos muito a melhorar ainda. E do que conhece a nível nacional, qual é o seu retrato do mercado imobiliário? Assim, o imobiliário, primeiro, as pessoas mudaram um bocadinho o chip, ou seja, inicialmente toda a gente queria apartamentos porque era mais cómodo, porque não tinha, desde a pandemia, e a pandemia assolou-nos a todos, começaram a procurar muito mais, ou seja, começaram a fugir das cidades para as aldeias. Nós trabalhamos a nível nacional, temos o enfoque aqui em Viana do Castelo, mas nós trabalhamos muito o distrito de Viana, abarcamos hoje... É a busca de uma hipotética segurança, é isso? Certo, é isso, ou seja, a segurança, as pessoas começaram a pensar muito, têm uma mente completamente diferente neste momento. Aquela questão de ficarem dentro do apartamento com os filhos ou sozinhos mexeu muito com a cabeça deles. Eles agora procuram que seja um bocadinho de terreno que tenham à volta da casa. Começou a se vender, imagine, há aqui distritos que não eram muito procurados, concelhos, peço desculpa, que não eram muito procurados e que de uma hora para a outra tudo o que existia nessas zonas foi vendido. Porque as pessoas sente começaram... isso também na sua empresa? Sim. Claro, sim. Ou seja, nós tínhamos casas que muitas vezes os proprietários, eu nunca mais se vende a minha casa, porque era numa zona mais distante, e que de repente as casas começaram-se a vender, porque as pessoas começaram a dar importância a outras coisas, começaram a dar importância mais ou seja, a apanhar sol numa varanda, a terem um bocado de terreno para brincarem com os filhos. Ar mais fresco E não estar tão cingidos ao apartamento. Mesmo não se importando que depois isso tem outras implicações, como por exemplo a distância. A distância, as vias de comunicação, tudo isso tem só que as pessoas, isto da pandemia fez moça, digamos assim. Imagino o que é. Eu penso, eu moro numa casa, mas eu se estivesse num apartamento, tendo eu 3 filhos com eles, eu acho que esta pandemia ia ser muito complicada de passar, ou seja, imaginem 5 pessoas, todas ali a coabitarem sempre, sem tendo algum espaço exterior, nem que uma pessoa se chateia às vezes, vem até cá fora, apanha um bocado de ar e parece que a coisa que já melhora consideravelmente. Portanto, essas zonas que estavam mais distantes começaram a ter um valor diferente para as pessoas e, consequentemente, os preços que muitas pessoas pensavam que iam baixar, não baixaram. Porque lá está, nas zonas, nos centros, nas cidades, já havia muita procura. E agora esta procura começou também-se a sentir, portanto, quando as pessoas pensavam, se calhar agora os preços até vão baixar, não se nota. E não se nota, nem houve redução de procura de imóveis. A Decisões e Soluções de Viana do Castelo fez 11 anos o mês passado, 25 de março. Como é que a responsável, Isabel Cambão, na sua visão, prevê a evolução desta empresa nos próximos tempos? Olha, o nosso objetivo é crescer. Nós já temos... é crescer, porque eu acho que nós fazemos um trabalho que é muito importante para a população em geral. Para ter uma noção, nós temos uma margem ainda de crescimento, ou seja, como nós não temos, ou seja, nós trabalhamos muito por referência,
nós ainda não atingimos 50% da população digamos que do distrito de Viana. Muitas vezes as pessoas ainda não sabem aquilo que nós fazemos. Portanto, nós temos uma margem de progressão imensa. Temos crescido em todos os anos, desde 2010, todos os anos nós crescemos, felizmente, mesmo no ano anterior, que foi um ano, mas que as pessoas nos procuraram, porque se calhar também acabaram por ter mais tempo para ver quem é que nós éramos e que nos procuraram para melhorar a sua condição financeira, para reduzir os encargos, porque nós também trabalhamos muito a nível da consolidação de créditos, da transferência, pessoas que tinham um crédito há muito tempo e que nunca mexeram, e que nós, a partir dos 45 anos, por exemplo, o seguro de vida é um seguro muito caro, e que nós conseguimos reduzir, melhorar as coberturas do crédito, do seguro de vida, porque muitas vezes as pessoas não sabem, contrataram um seguro, mas não sabem aquilo que ele é, não sabem para que é que aquilo dá. Há invalidez a partir de 60% e as pessoas muitas vezes só têm uma invalidez, e a invalidez muitas vezes conseguem que a casa lhes fica paga, e hoje há muitas doenças que já... Essa é uma área que querem explorar também no futuro. Também, sim, nós já exploramos. Nós já exploramos, mas é uma área que ainda tem muita margem, porque muitas vezes nós, e costuma-se dizer, as seguradoras nunca pagam sinistros, desde que as coisas estejam feitas direitas, ou seja, tudo seja comunicado, se há pré-existências, se não há, as seguradoras não têm para onde fugir. Claro. Portanto, e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu pensei que agora tenho uma invalidez que até ficava com a casa paga. Pronto, se a invalidez se coadunar com aquilo que seja aquilo que tinha subscrito, porque se não subscreveu aquela invalidez já não vai acontecer isso. E nós temos muito trabalho para fazer para melhorar a vida das pessoas. O nosso serviço é gratuito e, portanto, nós temos muito para melhorar a nível das pessoas e de ajudá-las. Obrigado, Isabel Cambão, por ter estado connosco e nos ter dado a conhecer melhor a Decisões e Soluções de Viana do Castelo. Parabéns pelos 11 anos. Esperemos muitos mais anos desta empresa aqui na nossa cidade. A fechar, peço-lhe um tema musical para fechar o nosso programa de hoje. E porquê é que escolhe esse tema? Olha, eu gosto muito da Marisa e gosto muito da música dela, da Chuva, porque é uma música que fala de emoções, fala ou seja, é muito introspectiva, fala daquilo que... E eu gosto muito de trabalhar com pessoas, mas depois também gosto muito de refletir e de ver aquilo que são as emoções das pessoas, aquilo que eu consigo transmitir às pessoas, a confiança que eu muitas vezes lhe consigo transmitir ou não, e portanto, como é uma música que fala sobre emoções, sobre saudade, sobre aquilo que nos faz pensar sobre nós próprios, é uma música que reflete muito aquilo também que eu sou e que eu gosto de sentir e de pensar sobre a vida em geral e sobre aquilo que nos rodeia. Chegamos ao final do Mais Viana deste mês de Abril, com as Decisões e Soluções de Viana do Castelo e com a nossa convidada Isabel Cambão, responsável desta empresa. Nós vamos voltar no próximo mês, novamente aqui na companhia dos ouvintes da Rádio Alto Minho. Até lá, acompanhem-nos no site e redes sociais, onde esta emissão ficará disponível já a partir do dia 25.